Bom dia, turma do quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Já já a aula estará voltando. Eu preparei aqui para vocês uma aula de língua portuguesa dessa semana. Vamos lá. Hoje vamos trabalhar sobre a diferença do mas, aqui ó, sem o i, M-A-S, e do mais, com o i. Primeiro vamos ver o mais. Quando é que nós usamos esta palavra mais? Ela indica a ideia de contrário. É sinônimo de contudo, entretanto, todavia, porém. E aí aqui eu coloquei alguns exemplos. Fernando quebrou o copo, mas não assumiu. Observem que nessa frase aqui, nós usamos o mas, sem o i. Porque ele foi, ao contrário do que foi falado aqui. Ele que quebrou, mas ele não disse que foi ele não assumiu. Então, por isso que nós usamos o mais. Se eu quisesse usar aqui, por exemplo, contudo, entretanto, eu poderia. Fernando quebrou o copo, contudo, não assumiu. Fernando quebrou o copo, porém, não assumiu. Então, esse mas tem o sentido de porém. Próximo. Agora, o mais com o i, o que significa? Mais indica a ideia de adição ou de intensidade. Exemplos: comprei mais 2 quilos de maçãs. O i. Eu separei aqui para vocês, algumas diferenças que vocês podem observar aqui, A diferença entre mas e mais. Mais com i é o contrário de menos. É o advérbio de intensidade, quando você quer intensificar sua fala. Mas, sem o i, é a ideia de porém. É uma conjunção coordenada adversativa, que vamos estudar futuramente sobre isso. Algumas dicas aqui. Mas ou mais. Mas indica oposição. Toda vez que vocês quiserem se opor a alguma fala anterior, você usa mas, sem o i. E mais indica quantidade. Agora vamos falar um pouco sobre os sinais gráficos. Acento agudo. Tá vendo que é esse acento que fica em cima das vogais abertas, né? Aí, o que significa o acento agudo? Onde devemos usá-lo? Usamos em cima de algumas vogais que têm a pronúncia aberta. Aberta quando nós abrimos a boca e falamos a, o, e. A fechada, geralmente usamos o, e. E o agudo é usado quando usamos a pronúncia da vogal aberta. Exemplos: saúde, já, Zé, vó. Tá vendo? Observando aqui. Se fosse vovô, eu usaria o circunflexo, porque é fechado. É o contrário do agudo. Enquanto o agudo, o som é aberto, o circunflexo é a pronúncia do som fechado nas vogais. Exemplo aqui do circunflexo: lâmpada, soufflé, cômodo, ônibus. Tio indica o som nasal das vogais a e o. Exemplos: mãe, avaliação, põe, criação. Hífen une palavras diferentes, formando uma só. Separa sílabas ou liga pronomes. Exemplos: beija-flor. Eu liguei 2 palavras diferentes, beija com flor, que formou o nome de um único animal, que é o beija-flor. Bicicleta. Nesse caso aqui eu separei as sílabas. Bicicleta, uso também o hífen para separar.
E quando eu falo dou-lhe, usei aqui o pronome lhe para separar do dou. Então, também usa hífen nesse sentido. Aí eu trouxe aqui para vocês o acordo ortográfico do hífen. Certo, gente? Aqui, ó, em vogais diferentes. Não use hífen e junte. Quando, por exemplo, aqui antigamente, a palavra autoescola tinha um hífen aqui que separava o O do E. Mas agora, de acordo com a nova tabela ortográfica, novo acordo ortográfico, quando tem duas vogais diferentes, nós juntamos. Então, ficou autoescola sem o hífen, infraestrutura, autoajuda e etc. Vogais iguais. Quando as vogais são iguais, a gente tem que usar o hífen. Exemplo, anti-inflamatório. Observe que é I aqui e aqui. Então, usa o hífen. Micro-ônibus. Também, tá vendo? Micro-ondas e por aí vai. Consoantes diferentes. Não use hífen e junte. Super legal. Antigamente era separado, agora está junta. Duas consoantes, a consoante R e L. Hipermercado, também agora junto. Intermunicipal, superpopulação. Consoantes iguais, usa hífen. Observe que vogais iguais usa hífen e consoantes iguais também. Subbase, super requintado. Vogal mais consoante, não use hífen e junte. Seminovo, aqui tem uma vogal I com a consoante N, juntou. Autoconhecimento, não usa mais hífen também, ó, junto. Autodesenvolvimento. Não use hífen e junte, no caso de consoantes, mais vogal também. Consoante aqui na frente e vogal depois. Hiperacidez, super interessante. E vogal mais R ou S, junte e dobre o R ou dobre o S. Anti-rugas, fica 2 R's. Antissocial, 2 S's. Ultrassonografia, 2 S's. Autorretrato, 2 S's. E por aí vai. Vocês vão dando uma olhada aí no slide que eu vou enviar. A cedilha aparece embaixo da letra C e dá a ela o som de S antes das vogais, porque se não tiver a cedilha, ela não fica com som de S, fica com K, Có, Cu, som mesmo do C. Da letra A, O e U. Exemplo, paçoca. Se eu não colocar cedilha, vai ficar pacoca. Então, eu tenho que usar cedilha para o C ficar com som de S. Maçã, açude, exibição, poço. Agora, o apóstrofo. Indica a supressão de uma letra de uma palavra. Exemplos, ou seja, indica a supressão quer dizer que se retira uma letra e coloca-se o apóstrofo, que é esse sinalzinho aqui, ó. Que tá aqui nessas palavras. Gota de água. Ao invés de eu escrever gota de água, eu tirei a letra E e usei o apóstrofo. Eu suprimi a letra E. A mesma coisa quando a gente fala na água. Eu posso tirar o A e usar o apóstrofo, para não ficar duas vogais juntas. Acento grave indica crase, que é o encontro das duas letras A, quando uma letra A se encontra com outra. Sendo uma preposição, pode ser um artigo feminino ou um pronome. Exemplos, fui à festa. Nesse caso aqui, como para não ficar falando a, eu uso crase, ó, que é esse acento para o lado contrário. O acento agudo vai para o lado direito e a crase vai para o lado esquerdo. Coloco essa crase em cima do A. Quando eu falo eu fui a, quero dizer que fui a algum lugar. Então, depois vem outro A. Por isso que eu uso aqui, ó, a crase.